E aí eu queria falar sobre gravidez precoce, que eu acho que você deve ver muito nas meninas e meninos sendo pais muito cedo, e esses pais sendo avós de uma maneira muito natural, tranquila. E você, voltando ao desconforto, você fala muito que tem que haver uma necessidade dessas crianças serem responsabilizadas por esses atos. E eu quero emendar na história do aborto. Você acha que um dia a gente chega lá? Eu acho que a gente está engatinhando na perspectiva de a república. Como é que no Brasil não se consegue nem levar o tema do aborto à votação? Eu acho que quem vai decidir se o aborto é legal ou é ilegal, se é crime ou se não é crime, é o parlamento. Mas essa discussão tem que ser levada à votação. Você não pode interromper uma discussão que é laica, que diz respeito à república, que diz respeito às mulheres, ao direito reprodutivo. Você não pode impedir que um assunto desse seja debatido sob pena de você comprometer a própria democracia, a própria república. Isso não é um tema que diga respeito à religião nesse contexto. Isso diz respeito à forma com que o Estado escolhe reprimir determinada conduta. Então, e pelo jeito, ele criminaliza da forma top, aborto, né? Sim. E você não vê nenhum cenário mais favorável? Eu vejo assim, uma demanda muito maior. Hoje o feminismo é um movimento que cresce, né? que aumenta. Você vê as meninas mais novas falando mais desse assunto da descriminalização do que nossa geração falava. E a preocupação com a saúde das mulheres, porque são muitas mulheres mortas por ano, né? Voltando à maturidade, eu queria entender um pouco essas mulheres que se separaram, ficaram viúvas e que encontraram novos parceiros. Eu vejo hoje os contratos de namoro e elas tentando preservar o patrimônio adquirido lá atrás desses novos relacionamentos que elas conheceram no Tinder, no bar, na academia e que ficam enlouquecidas sexualmente, que de repente querem partir para uma união mais estável. Tem alguma bula, alguma coisa que elas deveriam fazer? Olha, hoje o que é mais complicado é você pensar nas consequências do direito das sucessões para as uniões estáveis e para os casamentos. Porque hoje o cônjuge, o marido, a mulher e o companheiro e a companheira são herdeiros do outro. A partir de quanto tempo? A partir do 2003. Não, eu arrumei alguém. Você arrumou alguém, vive em união estável com você, vive como se fosse casado, é companheiro. Mesmo que tenha um mês, Pode ter, você não pode casar e um mês depois o marido morrer. É um casamento de um mês, mas que produz efeitos. Então, não é o tempo de duração que define a união estável. É de que maneira essa união acontece. Porque hoje em dia um namoro qualificado, que a gente chama, você tem alguns casamentos em que as pessoas não moram na mesma casa, e que são casamentos, e você tem namoros que um dorme na casa do outro todo dia e que é um namoro. Did you sleep well? Então é difícil você definir. Muitas pessoas têm feito uma escritura de namoro para dizer que ali existe uma relação que não é uma relação de casamento, de conjugalidade, que cada um tem autonomia para adquirir seu patrimônio, que um não é responsável por pagar a pensão ao outro. Isso pode funcionar para aquelas pessoas, mas nada impede que uma delas vá à justiça depois da morte de um ou de outro para provar que vivia em união estável. Até o papel construído a partir desse desejo pode se tornar um instrumento até de coação. E eu sou muito crítica com relação a essa legislação e a essa maneira de enxergar a união estável, porque eu acho que uma coisa é o que acontecia com muita frequência, de você deixar uma companheira desamparada. Ela vivia às vezes 30 anos com um companheiro e na hora que ele morria ela não tinha nem pensão porque era considerada amante, concubina. Então isso era muito perverso. Então podiam ter resolvido isso de uma maneira mais objetiva. Olha, direito à pensão tem, ok. Agora, quando você transforma
a união estável num casamento, com todos os efeitos de um casamento, eu acho que você subtrai a autonomia de vontade das pessoas. Sim, porque há pessoas, claro, e há pessoas que querem viver juntas, mesmo casando, e que não querem que o patrimônio se comunique. Aí faz um pacto antinupcial, mas hoje, até com pacto antinupcial, na sucessão, o marido ou a mulher vão ser herdeiros e vão concorrer com os filhos. Que loucura. Então tem uma extensão que o legislador deu para o companheiro, para o cônjuge, que parece um pouco incompatível com a realidade que a gente vive, porque os casamentos hoje não têm mais o perfil que tinham há 40, 50 anos, né? André, falando de livro, já está no segundo livro e caminhando para o terceiro. Um livro sobre a velhice. Eu sei que é um embrionário ainda, mas dá uma palhinha pra gente. Não, o livro já está pronto, Já. Eu agora mudei de editora, vou publicar pela Intrínseca, e o livro chama Velhos São os Outros, e é a conclusão da série que eu escrevi. O primeiro livro eram histórias do fim do amor. A vida não é justa. Melhor título da vida. A vida não é justa, meus filhos repetem isso o tempo todo. Mas aí depois tem os Segredos de Justiça, que são histórias... O tal da Glória Pires. Que foi adaptado e que tem histórias mais da conjugalidade, da parentalidade, relação de pai, filho, avô, família extensa. E agora no Velhos São os Outros, eu narro algumas crônicas, ele é todo de ficção, de processos de curatela, quando a pessoa começa a demenciar com a velhice, processos de interdição, quando os filhos não respeitam a autonomia dos pais. E fiz alguns depoimentos no livro. Então, de alguma forma, a gente vê hoje a velhice mudando de cara. Porque o que chega na velhice hoje, quem chega na velhice hoje, é a geração que fez a revolução dos costumes, é a geração que foi hippie. Então, essa velhice não terá mais a cara que a outra geração de velhos teve. E até pelo nome, como é que você chama um velho, né? Como é que você identifica? Os nomes são horríveis. Eles ficam loucos quando você fala em terceira idade, melhor idade. Uma melhor idade para quem? Então tem uma negação do tempo que eu discuto nesse livro e que eu acho importante falar sobre a velhice, porque envelhecer, desde que a gente nasce, a gente envelhece. Então não dá para negar uma condição humana. You can't rush art. Que é a ação do tempo na nossa vida. E é importante falar disso para fortalecer a nossa autonomia, porque quando você compreende a tua finitude biológica, você entende que você pode ser responsável pela tua felicidade em qualquer momento da vida. Sabe, quando eu fiquei doente e o chamamento do câncer aconteceu comigo, o finito foi fundamental para eu ressignificar a minha vida. Sim. E outra coisa, eu tenho uma tia no asilo, que eu a frequento mensalmente. Toda vez que eu saio daquele depósito de gente, por mais maravilhoso que seja, por mais bem cuidada que ela esteja, é um local onde as pessoas esperam para morrer. Eu ressignifico toda a minha vontade de viver, porque eu vivo por ela e por eles e por todas as pessoas que não podem mais, sobretudo as demenciadas. Porque eu acho que você tem um poder pátrio na tua mão que muitas vezes você não exerce, que é de transformar a sua própria vida. Sim, e você hoje pode se preparar. Claro que você não vai poder escolher se você vai ter uma doença no fim da vida. É o tal do testamento vital. Mas você pode preparar um testamento vital dizendo que você não quer ser entubado, dizendo que você quer doar seus órgãos. Você pode se preparar dizendo quem você quer que cuide de você. É importante falar sobre isso, porque negar o envelhecimento e a morte não faz com que o envelhecimento e a morte não cheguem. Aconteça. Então eles chegam, e a gente poder falar sobre isso é muito legal, sem máscara, sem fantasia, porque é um momento difícil, mas é um momento que pode ser extremamente prazeroso quando você compartilha essa ansiedade. Você faz, não é só comigo que acontece isso. O que você faz no teu programa, dividindo com as mulheres que têm mais de 50, os problemas que são reais e que são cotidianos e que a gente pouco fala, isso é fundamental. Pentelho branco, é não isso. Tenho. Calor, menopausa, nunca. Ninguém entra na menopausa, ninguém quer matar o leão. Melancolia, problema com filho, não, ninguém, é sempre o outro na novela. É isso. E aí quando você estabelece esse padrão de perfeição, você está sempre miserável. Então é bom falar
que essas coisas são naturais, são humanas, então tá tudo certo, a gente não tá fora da curva, é o que está acontecendo. André, eu quero falar de você. Você é doce, você fala de uma maneira doce, trabalha com uma coisa mega hard. Foi uma defesa, uma maneira de encarar o seu trabalho. Além dessa clareza que você tem essa doçura. Te ajudou isso? Eu acho que é uma maneira de lidar com a vida. Assim, a minha vida inteira foi muito dessa forma. Eu acho que eu nunca fui diferente. E eu tive sorte, sabe? Eu acho que eu nasci num ambiente familiar muito acolhedora, a forma da gente se relacionar é sempre pelo diálogo. Eu brinco que durante essa campanha eleitoral, que estava todo mundo rachado ao meio, as pessoas lá em casa, cada um votava em quem queria e isso não era uma questão de vida ou morte. Os grupos de WhatsApp nunca explodiram por causa disso. Eu acho que assim, é importante a gente afirmar o afeto sempre. Isso é uma coisa que eu faço como exercício. Porque a gente pode escolher algumas coisas, outras não. O que a gente não pode escolher, ok. Agora, no que a gente pode escolher... É o dizer do caminho ao sol, o amor salva. Essas coisas de caminhão são tão verdadeiras, né? Porque é uma forma de se relacionar com a vida. E a vida acaba ficando mais doce pra gente quando a gente tem essa relação com ela, sabe? E assim, dando um pouco a sua contribuição pessoal, não mais como juíza, mas como mulher. Você nunca foi magra, você nunca foi louca por moda, fashionista top, e você tem um estar muito bem com você desde sempre. Qual é a sua receita? Eu acho que é porque é desde sempre, né? Porque assim, quando você cultua alguns valores que são muito importantes para você e você é expropriado desse valor, eu acho que isso deve impactar muito. Então, quando você fala, eu nunca fui magra a vida inteira, você fala, nossa, eu sempre fui gorda, nunca tive nenhuma dificuldade com isso nunca foi uma questão que impactasse a minha autoestima. E pensava nisso há pouco tempo. Eu falei, nossa, chegou numa idade que está todo mundo desesperado porque não consegue perder 1 quilo, porque, né, menopausa, Sim. Tudo é difícil. Aí eu falei, gente, assim, para mim está tudo bem. Porque eu tô como... Então, assim, eu acho que são os valores que você escolhe. E nessa hora, eu acho que tanto do envelhecimento quanto da juventude que começa a ir embora, você hoje tem formas de se proteger, ainda bem, você tem reposição hormonal, você pinta o cabelo. Não faço, mas estou pensando na possibilidade de fazer. Eu acabei de entrar na menopausa, não é uma coisa... antiga assim, mas mas eu já penso na possibilidade, que eu acho que é importante você buscar o que te dá conforto. Então isso para mim é fundamental. Você quer botar um botox? Eu nunca usei, mas eu acho que isso é uma escolha, e que bom que a gente tem essas escolhas, fazer uma plástica, pintar um cabelo, se produzir, ótimo. Agora, quando você cuida só desses valores e você não cuida do que tem de mais importante, na minha opinião, que é o teu bem-estar interno, você acaba ficando insatisfeito em qualquer fase da vida. Você pode ter uma pessoa de 20 anos que magra, linda e mega que está deprimida. Então, eu acho que são valores e a gente precisa alimentar esses valores da alma. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito raso nos relacionamentos, tudo é muito banalizado. Então, eu procuro fazer isso, sabe? Você falou que a gente é amiga há muito tempo. Então eu tenho um cuidado, sabe, com os meus afetos, com os meus amigos. Eu procuro estar sempre perto das pessoas que eu gosto. Eu acho você assim, ser muito sempre pronta, presente. Você é presente. A pessoa te liga, você retorna. Manda um WhatsApp, você devolve. Então, assim, eu acho que tem sempre uma disponibilidade para estar junto do outro. Sobretudo você que tem uma carreira, um trabalho que não é muito fácil, não está nunca muito disponível. Mas você mesmo, quando não dá, você fala, olha, eu estou meio atolada, depois eu te ligo. Então, assim, eu acho isso muito humano, bonito. Isso é cuidado, né? E a gente percebe isso, e nessa vara que eu vejo as pessoas já muito no fim da vida, muito detonadas, eu acho que ali eu aprendo todo dia, porque fica muito claro o que significa esse ciclo de você colher onde você planta, sabe? E essa forma de se relacionar com as pessoas, se a gente não cuida, ela não acontece, não é uma coisa que acontece de graça. So long, boys! I'll send you a postcard from Paradise Falls!
Então você tem que cuidar dos afetos, tem que cuidar das pessoas que você gosta, tem que se fazer disponível, porque isso é essencial. O resto passa, e passa mesmo, né? A gente sabe que tudo acontece, é bom, é tudo muito rápido. Não, e é tudo um instante. Quando você fala assim, cadê o pessoal? Morre. É isso, é isso. Então é investir no afeto. Eu acho que isso é o que eu procuro estimular nos meninos o tempo todo, é a maneira que eu procuro viver mesmo, porque é o que me dá prazer, tá junto das pessoas que eu quero bem. Quero dar um abraço. Que lindeza. Adorei a sua entrevista. Você é sempre top 10, maravilhosa. Esse teu programa é o máximo, que bom, venham muitos. Que bom. Se você curtiu o programa, vai lá, se inscreve, curte e compartilha.